Dr. Luís Uva, que se vai sentar aqui connosco e conversar. Assumidamente, o facto de estarmos agora a fazer estas conversas ao vivo tem um objetivo, que é justamente haver uma maior interação. Senão, continuávamos a fazer o podcast como fizemos até aqui, ele já dura 1 ano e 3 meses. A ideia é que, se vocês, não só há um bocado aquela ideia habitual de, no final, alguém tem perguntas? Não, mesmo no decorrer da conversa, se tiverem alguma pergunta, tossem, e eu vejo quem é que está a tossir, ou põem a mão no ar, não é? E fazem uma pergunta, porque às vezes quando nós fazemos uma conversa e não temos público, ou não temos chamadas, ou não existe o WhatsApp, às vezes encontro pessoas que me dizem: gostava de ter sabido de algo que tu não perguntaste. E eu aí fico com muita pena de não ter um instrumento como este, de não ter pessoas que me possam ajudar às vezes a algo que eu não me lembro, não é? Embora pareça perfeito, eu não sou. Gostava de dizer isto. Sei que é uma desilusão grande para todos, mas de vez em quando eu posso me esquecer de algumas coisas. Enfim, antes de tudo, agradecer aqui ao Dr. Luís Uva por ter vindo. Vamos falar sobre pele. Luís, pensei em muitas coisas. A primeira é se tu eras alguma coisa aos famosos Uva. Sim, bem, primeiro, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui convosco, nesta instituição que é o Corte Inglês, que realmente é uma instituição de prestígio e que para mim também tem sido uma aprendizagem também trabalhar com eles, porque também nós estamos sempre a aprender com o lado de lá, portanto não só com os médicos nos congressos, nós também aprendemos muito com as pessoas e com quem comercializa estas coisas todas e que se interessa por todas estas coisas. E também por ser entrevistado por uma pessoa realmente de prestígio e que também aceita este desafio, que sentia a pistola apontada, não é? Portanto, normalmente nós falamos nas palestras e temos a coisa preparada e, portanto, isto aqui com o público e com toda a gente assim é um bocadinho diferente e portanto... Até é mais motivador, não é? Eu acho que sim. Uma coisa é estarem duas pessoas sozinhas, assim com o público, sim. Acho que é uma boa pressão, não é? Sem dúvida. Mas não respondeste à minha pergunta, és alguma coisa aos Uvas? Sou primo. Primo? Do Gonçalo, aqueles do rugby. E jogaste rugby? Não. Okay. Não tenho arcabouço, digamos, nem estrutura. Essa parte genética não ficou. Olha, Luís, vamos começar por uma coisa que acho que todas as pessoas já repararam, não é? Que é aquelas pessoas que moram ali muito junto ao mar, pescadores, pessoal que faz praia durante todo o ano, mas fica com aquela pele assim muito... não encontro aqui um termo, empedernida. Será que existe o termo empedernida? Parece assim que apanharam sol a mais. Se não existe, podia ser um bom termo, e acho que toda a gente percebeu o termo, não é? Sim. Por exemplo, os pescadores, que andam sempre ali no mar. Olha, os surfistas também. Também, não é? É verdade. A probabilidade de eles terem cancro da pele, esperemos que não é? Vamos dizer mal às pessoas, é superior a um cidadão comum. É superior. Agora, o pior do que um pescador, pior do que uma pessoa que está no seu dia-a-dia exposto ao sol pela sua profissão, é aquela pessoa que está no escritório, fechada, mas que de repente vai uma semana de férias, a pele não está preparada e vai para Cabo Verde, ou para Punta Cana, Ibiza, e apanha aquele sol de repente e não está preparada. E também é muito importante o fototipo da pessoa. Portanto, a própria preparação que a pessoa tem no seu tom de pele. Uma pessoa muito branquinha, cabelo ruivo, portanto, está muito menos preparada e terá muito maior probabilidade de ter um cancro de pele do que outra pessoa. Países nórdicos, por exemplo. Sim, exatamente. As pessoas nórdicas... Aliás, isso acontece muito, por exemplo, em países como a Austrália, em que as pessoas são muito branquinhas, não é? São dos ingleses, mas depois têm um clima com uma exposição aos raios ultravioleta enorme. Portanto, isso é verdade. A Austrália é um país cheio de sol e as pessoas são muito branquinhas. Não faz sentido, não devia ser assim. Não estão preparadas. E por isso é que acontece o que acontece. É o país com mais cancro de pele do mundo. A Austrália? A Austrália. Pois é. Aquele ator que já foi o James Bond teve também cancro de pele. Não sabia. E a Nicole Kidman? Isso teve. Teve? Teve. Ok. Quem é que era aquele ator que até apresentou os Oscars? Quem? O Hugh Jackman. Pois é. Ele teve cancro de pele. Até foi mais ou menos recente. Foi há 5 ou 6 anos. Pois é, olha, nunca tinha pensado nisso. A Austrália é o país, então, até pensei que eram os países nórdicos. É por várias razões. E os ingleses, também, não é? Também porque fazem muito diagnóstico, não é? Porque é um país também que se controla muito. Às vezes há muitos casos que se escapa ao diagnóstico e que não estão registados. Mas na Austrália, efetivamente, há um bom serviço de saúde e está tudo registado e, portanto, e sabe-se perfeitamente esses dados. Vamos cá ver, porquê é que a pele envelhece? Bom, a pele envelhece por vários motivos. Primeiro, pela parte genética. Depois, pela parte dos fatores ambientais. Portanto, não só a radiação ultravioleta, mas é um dos principais fatores. Aliás, é interessante nós vermos isto, às vezes, um camionista que tem uma profissão em que está
muito exposto ao sol, mas apenas mais de um lado do que do outro. E muitas vezes, se nós compararmos um camionista, o lado esquerdo, que é o lado em que apanha o sol, Da do janela. lado direito, há uma enorme diferença. Vai ser E, incrível. portanto, é nunca tinha engraçado pensado que nós nisso. conseguimos ver isso. Isso acontece, por exemplo, em gêmeos, não é? Que têm a mesma genética e que nós vemos uma pessoa que, por exemplo, que foi viver para um país onde não há sol e parece muito mais nova. E outra pessoa que foi viver ou que tem uns hábitos de apanhar mais sol e está muito mais envelhecida. Portanto, a radiação ultravioleta é um dos principais fatores, não só do cancro de pele, mas do envelhecimento cutâneo. Isso e as manchas também, não é só as rugas. Portanto, o envelhecimento cutâneo, pela radiação ultravioleta, não é só pela flacidez, que também é de outros fatores de envelhecimento, mas as rugas, as manchas e aquela vermelhidão, aqueles vasos superficiais que nós vemos, principalmente começam ao pé do nariz, também é muito frequente. Fiquei a pensar nos camionistas, não é? Eles sempre, quando vão tirar a fotografia para o passe, põem sempre esta parte. Tem sempre um lado melhor. A parte bonita, não é? Então, quem é que não põe? Não, mas isso é muito curioso, a pele envelhecer. Há algum país onde as pessoas envelheçam menos? Fala-se muito do Japão, mas diz-se que é por causa da alimentação, não é por causa do sol. Não é tanto por causa da alimentação. Nós reparamos no Japão, para já há montes de cremes tópicos bons são daí. Portanto, as pessoas têm, não só na sua genética, mas também nos seus hábitos, cuidar muito da pele. E nós vemos aquelas pessoas sempre com aquele chapéu de abas, ou o chapéu de chuva, portanto, a própria máscara, portanto, que nós usámos com o Covid, mas lá já se usava muito, no sentido até lenços, as senhoras usam para proteger o decote, para não apanhar sol e assim não envelhecer. Espera aí, eu tenho muitas perguntas para fazer sobre isso, que é, esse hábito de algumas senhoras e senhores andarem com um guarda-chuva no verão. Faz sentido? Faz sentido, apesar de que devem sempre pôr proteção solar, apesar de estarem a pôr um guarda-chuva a proteger. Mesmo que a pessoa esteja no toldo na praia, está a apanhar radiação. Porque mais de 50%... Mesmo com o toldo? Sim. A radiação passa pelo toldo? Pode passar uma parte, depende do tecido do toldo. Se for algodão, passa menos do que se for uma fibra. Mas principalmente sobre a irradiação, portanto, a reflexão sobre a areia da praia, sobre a água, sobre o gelo, por exemplo, na neve agora, que estamos no inverno. Tudo isso passa mais ou menos 50% dos raios da radiação ultravioleta. Olha, eu desconhecia totalmente isso. Vou começar a Portanto, é fazer. preciso ter cuidado. E os cremes? Eu sempre que olho para cremes, sobretudo os cremes anti-envelhecimento, não é? Sim. Fico a pensar, de que forma é que isto é verdade ou não? E que estudos é que existem? Aqueles estudos, normalmente, estamos aqui estudos de uns cientistas, normalmente parecem sempre cientistas contratados pela própria marca. É verdade. Tratou, A maior parte dos estudos são contratados por marcas, portanto é muito difícil as pessoas fiarem-se disso, porque vamos lá ver uma coisa. As universidades, os hospitais públicos, pessoas que trabalham nessa área a sério, portanto, não têm fundos ou não se dedicam a comparar cremes e perceber os seus efeitos. Portanto, nós temos que ser sempre um bocadinho críticos em relação àquilo que nós vemos. Portanto, eu costumo dizer é que é assim. Portanto, o bom cuidado da pele começa sempre por uma boa limpeza, depois passa sempre por uma boa hidratação, seja com o sol ou não, portanto, a pessoa deve estar sempre com a pele hidratada, um hidratante que seja adequado. A pessoa, por exemplo, tem uma pele oleosa é diferente de uma pessoa que tem uma pele acneica. E depois da proteção solar. Portanto, a proteção solar também deve ser sempre usada todo o ano. Mesmo até há artigos científicos, mesmo esses sim são credíveis. Por exemplo, com a luz que nós estamos a apanhar agora, com a luz do ecrã, quem está permanentemente em frente ao ecrã, portanto, essa luz também envelhece. Portanto, se nós usarmos essa proteção no dia-a-dia, vamos realmente estar... A luz do ecrã também envelhece? Também. Então os nossos jovens vão envelhecer num instantinho. Estão sempre a olhar para o telemóvel. Eles não fazem outra coisa, os nossos jovens daqui a 5 ou 6 anos estão velhos, têm 60 anos de idade. É diferente. É diferente, ou seja, o nível de radiação é diferente, mas está provado que também envelhece e que também tem efeito sobre as manchas. Portanto, é mais sobre as manchas que são feitos estudos do que propriamente com o envelhecimento. Mas tem esse efeito também. O que é a pele acneica? Tem a ver com acne? É uma pele que está, sim, é uma pele que é propensa a ter acne, portanto, a ter borbulhas. Pode ser uma pessoa que esteja na adolescência e pode ser mais tarde. Há pessoas que têm um acne mais tardio, por motivos mais hormonais. Mas Adultos? Sim, adultos. Alguém já teve aqui acne em adulto? Atenção, vantagem. Estou a ver duas pessoas que tiveram acne. Então, eu acho que só as pessoas traumatizante, não é? Eu penso que uma pessoa está traumatizada, esta pessoa. Está muito associada ao stress também, e penso que as pessoas do Corte Inglês... Pois, estão todas estressadas, que isto aqui é muito trabalho agora com o Natal, fica tudo com acne. Pois, eu não sabia, mas é uma realidade essa de acne na vida adulta. É, mais nas senhoras, normalmente no terço inferior. Portanto, se notarem as senhoras por volta dos seus 30, 40, portanto, acontece mais na região da mandíbula
não se sabe bem porquê, mas é, assim, é aí que ele aparece mais. A nível de pele, as senhoras são mais castigadas do que os homens. Sempre ouvi dizer isto. Mais castigadas. Mais castigadas a nível de pele. A pele envelhece mais depressa. Eu não estou a dizer que atenção, estou aqui muitas senhoras. A pele pode ser mais fina e por aí notar-se mais. Agora, as senhoras também se cuidam bastante mais normalmente do que os homens. Agora, também há uma diferença, é que a pele dos homens normalmente é mais espessa, mais grossa do que as senhoras. Isso é, por exemplo, acontece nas pessoas de raça negra. Portanto, nós não conseguimos topar tão bem a idade de uma pessoa de raça negra do que de raça branca, exatamente por isso, por essa espessura da pele. E então, as pessoas de raça negra parece que têm uma pele melhor. Exatamente. Nota-se menos a idade. Envelhecem menos. Exatamente. Temos aqui uma pessoa que pode confirmar. Está-se a rir. Como é que é? Estou-se a rir? Ele tem 50 anos. É verdade, a pele não é? Estão-se a rir contentes, pois claro. Depois tem outras desvantagens. Também, tem outras qual é? desvantagens. Atenção, tome lá agora. A pele de raça negra, por exemplo, uma pessoa, imaginemos que era eletricista e que se queimava, portanto, que apanhava um choque elétrico, portanto, como a pele é mais espessa, tem uma resistência muito maior, portanto, não passa tão bem a eletricidade e conduz menos e, portanto, queima muito mais. Fiquem com esta também. Não pode ser eletricista. Tenham um bom ano de 2024. É muito curioso que nós vemos que progressos, temos que falar aqui, sobretudo, o que é que há a nível de medicina estética. Sim. Acho que se nós perguntássemos de uma forma honesta a todas as pessoas soubessem que iam ficar bem, todas elas fariam qualquer coisa, não é? Para rejuvenescer a pele, para a pele ficar mais bonita. O problema é que as pessoas agora têm medo, não é? Porque há aquelas operações que correm muito mal, vemos aquelas atrizes, depois ficam mal, não ficam nada bem. Nós agora ouvimos falar muito do ácido hialurónico e, portanto, qualquer pessoa, e há muito médico hoje em dia, mesmo não médicos e médicos com pouca experiência, ninguém nasce ensinado e, portanto, toda a gente tem que aprender, tem que começar por algum lado. E às vezes as coisas podem não correr bem quando as pessoas não têm uma escola, digamos, e quando não têm um treino adequado. Isso é normal em tudo, não é? Nós na condução, se nós aprendemos a guiar e fomos logo para o Algarve de carro, quer dizer, não é a mesma coisa do que sermos um piloto, portanto não é a mesma coisa. Não é? Toda a gente tem a mesma experiência e a mesma facilidade em trabalhar com estas coisas. Obviamente que as pessoas, o que eu acho é que vivem cada vez mais e melhor e, portanto, querem que a sua imagem acompanhe o seu corpo e também a sua mente. Isso é normal. E a pessoa quer olhar para o espelho e quer se reconhecer a si própria, quer ser uma pessoa diferente, de repente sofrer aos 60 ou aos 70 anos uma cirurgia em que de repente muda de cara. Penso que a maior parte das pessoas não é isso que deseja e que pretende. E, portanto, eu costumo dizer que isto é como ir ao ginásio. Convém a pessoa começar, por volta dos 30 anos, a fazer algumas coisas, alguns retoques, do que depois chegar aos 70 e querer então recuperar tudo o que não fez para trás. Portanto, é a mesma coisa. Há uma pergunta que tenho a fazer. Há pessoas que mudam de cara e mais, no futuro vai ser possível mudar de cara? Bom, aí já é uma área mais, digamos, da cirurgia plástica do que propriamente da dermatologia. Mas é possível, assim como nós também podemos fazer um transplante de órgãos como o coração, porque não fazer também um transplante de cara? Portanto, nós vemos isso nos filmes já futuristas há muito tempo e, portanto, também há casos em que se pode fazer esse tipo de transplante, mas são em situações muito excepcionais e que existe um comitê de ética normalmente para a apreciação desse tipo de casos. Não é uma pessoa que deseja mudar de cara e simplesmente avança para um procedimento desses, como é óbvio. Estou aqui a ver até problemas jurídicos, não é? Imagina que é um criminoso, quer mudar de cara. Claro. Não vai mudar de cara. Primeiro é preso, depois muda de cara na prisão. Há lá uma estética. Tem que haver uma parte ética e também o risco para o médico, não é? Porque o médico também está a fazer uma cirurgia de risco por um motivo que não é de saúde. E, portanto, isso também é muito importante. Mas tem implicações jurídicas. O que é que achas que no futuro, a este nível, estamos a falar de dermatologia, entenda-se, poderá vir a acontecer? Que possa causar espanto aqui na nossa assistência? O que poderá vir a acontecer, eu acho que é a pessoa, portanto, cada vez mais com os avanços tecnológicos, conseguir manter aquilo que tem e melhorar alguns aspectos, portanto, que nós diagnosticamos. Isto é uma medicina, portanto, não é uma coisa... É científico. Portanto, nós sabemos o que é que está a acontecer com o envelhecimento das pessoas. Nós sabemos que a pele fica mais flácida, sabemos que a partir de certa idade, 30, começamos a perder massa óssea, nomeadamente na zona da mandíbula, e, portanto, perdemos massa dentária, por isso é que os lábios ficam com aquelas rugas do código de barras, o lábio vai para dentro e fecha como se fosse uma flor, porque temos menos suporte. Então, como é que é isso do código de barras? Não percebi nada. É assim um código de barras aqui no Corte Inglês que se usa para as compras, mas que as pessoas às vezes também têm no lábio superior. Ok, nunca tinha E, portanto, são aquelas pequeninas rugas que aparecem. Já sei. E isso deve-se não só, portanto, pela diminuição da espessura da pele, mas também por que está por baixo. Eu costumo dizer que isto é como a ponte 25 de Abril. Se nós não tivermos os pilares da ponte, a ponte cai.
E acontece a mesma coisa, portanto, na face das pessoas, as coisas vão caindo e nós temos que lhes dar o suporte com alguns truques. Mas espera aí, será que no futuro, as pessoas dizem muito isso, que será basicamente permitido que nós possamos substituir quase todos os órgãos, inclusive a nossa pele? Será que isso vai ser possível? O futuro está aí à porta e o futuro aposta numa medicina preventiva e numa medicina regenerativa. Ou seja, nós estamos a falar agora, por exemplo, em usar células do cordão umbilical para renovar a pele. E, portanto, tudo isto tem implicações com a genética da própria pessoa. Portanto, quando fazemos isto com células de outras pessoas, não é? Se não for do próprio. Portanto, isto lá está também tem algumas implicações jurídicas e que se põem neste momento, nem será muito no futuro, é no presente. Está a acontecer agora. Isso quer dizer que devemos guardar no nosso cordão umbilical. Eu não sei o que é feito meu. Pois, e agora? Portanto, eu já não vou a tempo. Já não vai tempo. Eu também já não. Também não? Peço desculpa, alguém aqui guardou o cordão umbilical? Mas dos filhos, se calhar. Tenho más notícias, vão todos envelhecer rápido. Não há volta a dar-lhe, parece-me. Dos filhos, alguém aqui guardou? Está aqui uma pessoa que guardou. Duas Pequenino. pessoas. Duas pessoas. Ok. Pode ser que sirva para alguma coisa, vamos ver. Porque há aquelas clínicas que falam muito nisso. E não sei o que é verdade e o que é mentira. Não, existe um fundamento para isso, ou seja, usa-se mesmo para ver uma medicina regenerativa em alguns casos. E não sabe, às vezes para doenças em que aquilo pode ser útil, não é? Sim, nomeadamente para doenças do sangue. Penso que será mais nessa área que se usa por agora e não tanto para a área da estética. Mas... Tu tens filhos? Tenho. Mas não guardaste o cordão umbilical? Não. Então porque não acreditas assim tanto? Pensámos nisso na altura, mas também achámos que se calhar só na geração seguinte é que se calhar faz mais falta. Olha, temos que... há pouco já falamos aqui sobre o acne, estamos aqui a falar sobre o futuro. Eu não sei se o nosso público estão a ver, eu não deixei só para o final. Isto também, se tiverem alguma questão, não estejam à vontade. Eu sei que normalmente as pessoas não querem fazer perguntas, mas acreditem, basta colocar uma mão no ar e eu vou... nem é preciso microfone, não é? Podem dizer e eu reproduzo aqui a vossa mensagem. Eu fiz aqui algumas anotações a propósito daquilo que nós íamos falar aqui. Queria falar sobre Botox. Isto interessa a todos. Botox interessa a todos. As pessoas têm medo do Botox, não é? Mas o Botox é cada vez mais uma prática corrente. Mas quem usa Botox nunca diz que usa Botox. Não, muitas vezes tipo nota-se muitas vezes nota-se que usa Botox, mas isso muitas vezes é porque também não é bem feito. Notas tu, a grande maioria das pessoas não nota. Eu nunca noto quando a pessoa usa Botox. Pois. Notas que eu tenho Botox, por exemplo? Não, tu tens Botox? Tenho Botox. Olha, onde é que tens? Na testa? Na testa, à volta dos olhos. Ok, estás bem? É Como é que estarias sem Botox? Aonde? Como é que estarias sem Botox? Como é que estaria sem Botox? Estaria com um ar mais cansado, seguramente, e mais envelhecido, com mais rugas. Ok. Mas o problema é que o Botox é de 6 em 6 meses tens que fazer. Normalmente o Botox dura entre 4 a 6 meses. Agora, o Botox é usado em medicina há cerca de 30 anos. Portanto, é uma substância que se conhece muito bem, tem muito poucos, quase nenhum efeitos secundários. Portanto, pode ser aplicada a praticamente toda a gente, a não ser que tenham doenças neuromusculares, portanto, coisas raras, que não são frequentes, não dá alergias e, portanto, é um tratamento de excelência que eu costumo dizer, portanto, para o preço que custa e para aquilo que nós vemos, é o melhor investimento que nós podemos fazer em termos de tratamentos estéticos. Bem, nunca tinha ouvido ninguém falar tão bem de Botox. É usado, por exemplo, na medicina, posso dizer, começou a ser usado para a parte ocular. Portanto, na oftalmologia, para as pessoas que têm os olhos com miopia e, portanto, para compensar e relaxar algum dos músculos do olho, para ele não estar a olhar para o lado, digamos assim, para não estar a puxar. Depois é usado em gastroenterologia, é usado na dermatologia, obviamente, é usado na neurologia, é usado na fisiatria também, porque relaxa, por exemplo, os músculos do pescoço, aquelas pessoas que têm, portanto, contraturas, é usado também em pessoas que têm hemiparésias da face, portanto, tem que metade da cara está parada e não mexe, para compensar o outro lado, do ponto de vista estético, também é muito usado. O que é que o Botox faz? Relaxa músculos. O Botox o que faz... Não, mas isso das pessoas têm uma parte que está parada e outra que não. Exatamente. Nós vamos... O que é que faz? Para a outra também, assim já para fica certos uniforme. músculos. Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Portanto, para alguns músculos do outro lado. Por exemplo, aquelas pessoas que estão sempre a palpejar, portanto, não conseguem parar
a pálpebra de abrir e fechar. O Botox também vai relaxar a pálpebra, Isso é portanto incrível. vai deixá-las bem durante metade do ano. Desculpa, já devem ter passado todo tipo de pessoas e todo tipo de problemas à tua frente, não é? Problemas que nós nem imaginamos que podem acontecer. Por exemplo, estás-me a falar disso, das pessoas que estão sempre a buscar Sim. os olhos. Todos nós já, não sei se já viram, mas eu já vi uma pessoa, por acaso até era alguém da estética. Alguém tinha uma clínica de estética, tinha esse problema. Que outros problemas é que tu já viste que até a ti te causaram espanto? Não, por exemplo, um problema que nós também tratamos com o Botox, nada tem a ver com isso também, é a hiperhidrose, ou seja, as pessoas que suam muito das axilas. Pois é. Portanto, o Botox também tem um efeito, e é um efeito até mais prolongado, normalmente dura entre 9 meses a 1 ano, porque tem um efeito sobre o músculo, portanto, que vai libertar o suor, e, portanto, ao relaxar esse músculo, ele não é libertado nessa zona. Há pessoas que depois é compensado e libertam noutras zonas do corpo. Aqui no final das costas. Acontece, mas nem toda a gente. Mais de metade dos casos acabam por não ter esse efeito paradoxal de compensar com outros sítios. Há muitas pessoas que nem sequer sabem que isso existe. Por exemplo, também é usado muito para enxaquecas. Aquelas pessoas, ou para bruxismo, aquelas pessoas que gastam os dentes todos porque à noite estão com muita força Sim. e têm pesadelos e começam a ranger os dentes. Portanto, ao ser injetado na face, a nível deste músculo, que é o masseter, vai relaxar, portanto, lá está, normalmente aí 4 meses, dura 4 meses, e não vão ter esse problema. Tu dizes que o Botox surgiu há 30 anos. Ele evoluiu durante Não. esses 30 anos. Não. Foi exatamente igual. O que evoluiu, digamos, foram as indicações, que são aprovadas, portanto, são estudadas e que são aprovadas. O fundamento, o produto, a maneira como é produzido, não evoluiu praticamente nada, continua a ser feito da mesma forma. Então porquê é que as pessoas ainda olham com tanto medo para o Botox e porquê é que ninguém diz que tem Botox? Eu acho que é um tabu, eu acho que é um enorme tabu. Acho que o nosso país tem vindo a evoluir em muitas coisas, ainda bem, e as pessoas estão mais informadas. E mais está. Um dos exemplos é nós estarmos aqui todos hoje a fazer uma sessão informativa e conhecerem, porque as pessoas eu não quero Botox nos lábios. O Botox não se mete nos lábios, o Botox não preenche rugas. Portanto, é um erro, é logo a pessoa que vem mal informada. Portanto, é uma coisa que relaxa músculos, não preenche rugas. Mas as pessoas têm essa ideia. essa sensação. Perfeitamente. Engraçado. E agora estamos a falar só de Botox e as pessoas à saída percebiam que isto era uma ação do Botox, era uma empresa de Botox, iam ser todas injetadas as pessoas de Botox. Tudo. Não é verdade. Atenção, que Está aqui uma senhora que tem uma Corte Inglês pergunta. não vende Botox. Estou a ver, o assunto já está, mas está aqui uma senhora com uma pergunta. Qual é? Não preciso, não estou a Nós estamos habituados, portanto, o Botox dos lábios, algumas sensações Botox que as pessoas parecem que têm feito. Agora, eu vou-vos questionar. Na área da neurologia, qual é o benefício? Pronto. Na neurologia, é como eu disse, é mais por causa das enxaquecas, da dor de cabeça. Portanto, se nós relaxarmos alguns músculos, como por exemplo aqui o músculo temporal, portanto, ao relaxarmos esta zona, vai aliviar muito as enxaquecas. Portanto, e noutras zonas, também na região occipital, portanto, tudo isso vai melhorar. O Botox até é usado, por exemplo, vamos ao extremo, no coração. Quando se faz uma cirurgia cardíaca, em alguns casos em que tem que se dar, portanto, tem que se abrir o coração, o Botox vai relaxar o músculo. Portanto, se ele for injetado junto à sutura, portanto, ao sítio onde se faz a junção do músculo do coração, ele vai relaxar as fibras nessa zona e, portanto, vai ter uma maior probabilidade de cicatrizar melhor. Portanto, só para se perceber realmente até onde isto vai. Está ali mais uma senhora. Mais uma pergunta. Falou que podia controlar a transpiração axilar. Em relação à transpiração facial. Em relação a... Nós não... Quer dizer, em última análise dá, por exemplo, aquelas pessoas que aqui na região do buço transpiram, portanto, se não for a cara toda, nós não vamos injetar a cara toda com Botox por causa da transpiração. Não é nem viável e, para além de poder ser bastante doloroso, fazer este número de picadas. Agora, se for uma pequena zona, sim, pode-se fazer. Não, é que desde que o ano que sou gente, verão ou de inverno, é uma torneira aberta. Aí a solução passa por outras coisas, nomeadamente um fármaco que se pode tomar, que tem alguns efeitos secundários, mas que melhora, ou então uma cirurgia que se faz, que é uma pequena cirurgia, mas é feita pela cardiotorácica, porque o suar está associado, portanto, a uma coisa que é o sistema nervoso parasimpático e simpático. Isto quer dizer o quê? Imagina, quando nós almoçamos e ficamos moles, digamos assim, todo o sangue vai para o sistema digestivo
para absorver os nutrientes é o parasimpático. Nós vemos de repente um touro à nossa frente, tudo se ativa, o nosso sangue vai para as extremidades e é o sistema simpático. Portanto, é este equilíbrio que as pessoas que suam mais está um pouco desequilibrado e faz com que a pessoa tenha essa sudorese excessiva em algum sítio. Portanto, nós suamos, está sempre ligado ao nosso sistema nervoso? Sim. Sempre? Sim, sempre. Ok, faz sentido. Sim. Seja por um controle de temperatura, porque nós suamos para controlar a temperatura corporal, não é? Mas é tudo controlado pelo sistema nervoso. É engraçado, porque há pouco estávamos a falar do Botox e existe uma vergonha por parte das pessoas em assumirem que fazem Botox, Sim. mas não só, qualquer operação estética, como direi, as pessoas tentam esconder ao máximo, às vezes uma simples lipoaspiração, as pessoas não dizem que então perdeste peso, sim, e tal, como é que foi? Perdi peso, foi assim mas não dizem depois que foi... Mas é uma coisa que tem vindo a evoluir. Mas porquê que será? Eu acho que tem vindo a evoluir, as pessoas escondem aquilo que... Mas cada vez escondem menos, é o que eu tenho vindo mas a acho que as pessoas reparar. pensam, isto é batota. Portanto, a única coisa que é válida é fazerem realmente uma dieta e tal, e exercício, tudo bem. Sim. Tudo que seja fora disso, já é... Mas eu acho que tudo o que seja, não tanto a lipoaspiração, tudo o que seja mais cirúrgico, acho que é mais extremo, as pessoas tendem a guardar mais e a ser mais reservadas e compreende-se de alguma forma. Tudo o que é injetável, digamos, skin booster, até o Botox e tudo mais, acho que já há uma maior abertura das pessoas fazerem isto e mostrarem e dizerem, olha, fui àquele sítio, aquele faz melhor que o outro. Portanto, já vejo mais conversa entre amigos e tudo mais sobre este tema do que se via há uns anos. Há pouco, quando falamos em cremes, acabei por não perceber bem a tua resposta. O que é verdade e o que é mentira nos cremes? É tanta a publicidade, são tantos os cremes que existem no mercado, são tantos os anúncios que há na televisão, na internet, cremes que prometem tudo e mais alguma coisa, mas sobretudo o rejuvenescimento. Até quando é que isto é verdade? Os cremes, eu costumo dizer, é como um bocadinho a roupa que nós vestimos. Portanto, primeiro tem que ficar bonito, não é? Porque nós gostamos de estar bonitos e bem apresentáveis e também gostamos de estar confortáveis. Portanto, o creme tem que ter estas duas características, porque em termos do que faz o creme é hidratar a pele, proteger a pele do sol da radiação ultravioleta para não envelhecermos, porque é um dos principais fatores, como falámos aqui, e alguma característica que a nossa pele tenha, como a sensibilidade, a rosácea, o acne, portanto, entrar um bocadinho para o tratamento, as manchas, para o tratamento destas patologias, mas não é o principal. Portanto, o principal é nós tratarmos com uns tratamentos que são mais, um bocadinho, por vezes, mais invasivos, mas que também têm muito melhor resultado. Portanto, isso não há dúvida. Depois, também podemos falar um pouco aqui daquilo que é, nesta altura do ano, até porque está bastante recomendado, que são os retinoides. Não sei se já ouviram falar. Já ouvi falar? É o quê? Pronto, os retinoides, portanto, é um derivado da vitamina A. Portanto, imaginemos um creme, ou até pode ser em oral também. São produtos que tiram aquela camada de células mortas que nós temos à superfície da pele, que ao fim e ao cabo também servem como proteção da pele, não é? Mas que fazem uma renovação. Portanto, nós fizemos uma renovação, é como se fizesse um peeling, ou como se fizesse um procedimento que estamos a renovar e, portanto, estamos a melhorar, fazer um upgrade à nossa pele. E são os comprimidos? Podem ser em comprimidos, mas, portanto, isso tem muito mais complicações e, portanto, normalmente não são sugeridos por motivos estéticos, mais, por exemplo, para o acne, ou para a rosácea, ou para outros problemas de pele, mas em creme é muito comum e, portanto, está muito na moda. Os alfa-hidroxiácidos também têm um pouco esse efeito e os retinoides. Agora, devem sempre ser usados à noite, porque a pele fica mais sensível depois com a exposição solar, e eu sugiro usar normalmente 2 dias por semana, não todos os dias. Para haver também um equilíbrio. Portanto, isto tudo na vida tem que haver um equilíbrio. E também sugiro muitas vezes a pessoa alternar. Portanto, às vezes, agora dou-me muito bem com estes cremes. Está bem, mas também podem causar um bocadinho de habituação, portanto, às vezes é bom nós não alterar tudo de uma só vez, mas alterar uma ou outra coisa de vez em quando é positivo. Obviamente que as marcas querem vender e, portanto, ao quererem vender, vão seguir influências, portanto, e modas. E, portanto, a moda do natural, portanto, vale o que vale, não é? Portanto, as pessoas têm que ter uma coisa que seja controlada e que faça efeito. Se lhe disser que os medicamentos, portanto, não são naturais, são produzidos, nós estivermos doentes a esses medicamentos que vamos tomar e se calhar não vamos correr tanto, não é, com a homeopatia, por exemplo, que são coisas naturais,
seja má. Agora, se nós tivermos com uma infecção e precisarmos de um antibiótico, vamos correr um antibiótico que é produzido em laboratório, obviamente. É a mesma coisa. Portanto, tudo bem, o ser natural, mas às vezes o ser natural muitas vezes até é pior numa coisa. Não digo nessa marca na Claret, mas digo noutras coisas, porque não é tão controlado. Portanto, como não se trata de fármacos, não tem a mesma legislação do que o medicamento. Portanto, o controle não é o mesmo. Não é que não haja controle, mas é menos. Portanto, às vezes as pessoas quando dizem eu faço uma coisa que é natural, fico sempre com medo do que é que faz, porque não é tão controlado. É mais isso. Está aqui uma outra senhora que quer fazer uma pergunta. Voltando aos cremes, o que usas na tua casa? O que é que eu uso em minha casa? Portanto, o que quer saber é basicamente o que é que tu usas, porque se tu usares é porque é bom, não é? Ótima pergunta. Eu uso retinoide. Uso retinoide 1 ou 2 vezes por semana, portanto a minha pele facilmente começa a descamar e, portanto, quando descama um bocadinho eu paro e faço um creme regenerador. Tenho a pele tendência um bocadinho oleosa, portanto faço mais sérums, porque o sérum normalmente está sempre mais concentrado do que o creme. Portanto, aquelas pessoas não quer gastar tanto dinheiro em tanta coisa, prefiro que comprem o sérum do que comprem o creme, porque o sérum tem uma concentração maior do princípio ativo que for, seja a vitamina C, seja o retinoide, seja outra coisa qualquer. Portanto, aí está um truque. Portanto, uso sempre um hidratante, normalmente à base de ácido hialurónico, uma coisa muito leve, e uso proteção solar normalmente, confesso que não uso todos os dias, se calhar fujo um bocadinho à regra, e gosto também de usar bastante uma água micelar quando chego a casa. Portanto, para a pessoa limpar a pele ou as senhoras desmaquilharem, portanto, eu muitas vezes recomendo a água micelar porque é pouco abrasivo, tira pouca gordura que nos protege e, portanto, o biofilme bacteriano que nós temos na nossa pele, e, portanto, é isso que eu normalmente uso. Agora vario bastante consoante 2 coisas. Uma que me oferecem, porque oferecem 1001 cremes e, portanto, eu também gosto para poder recomendar de os experimentar e, portanto, aquilo lá em casa é um bocado laboratório, não é? Mas é bom a pessoa também ter esta percepção e conseguir experimentar as várias marcas, porque as pessoas que vêm ter comigo como profissional da pele e depois a não conhecer determinada marca ou determinado recipiente, quer dizer, não pode ser, não é? Acho que tem que realmente passar por isso para conseguir perceber. A mesma coisa que fazer botox, quer dizer, se eu estiver a fazer às pessoas recomendar e nunca tiver feito e se também tenho rugas na face, pelo menos uma vez acho que deveria fazer para perceber o efeito e conseguir explicar melhor o que é que está a acontecer com essa pessoa quando eu faço determinado tratamento. E atenção que já não falávamos de botox há 10 minutos. Temos ali... estou a adorar isto. Está aqui muitas perguntas. Também atrás. Sim. Vai acabar só... Sim. O retinoide. O retinoide é um químico. O retinoide é um derivado da vitamina A, que é sintetizado. Olha, é difícil, eu vou-lhe responder. Portanto, como eu dizia antes, a legislação é diferente dos medicamentos. Portanto, num creme, nós não podemos até nem ter a certeza do que lá está, porque é como se fosse segredo muitas vezes, e os próprios cremes não põem lá os recipientes que têm. Portanto, é difícil nós conseguirmos saber isso. Espera aí, há mais pessoas que têm perguntas. Há uma senhora ali atrás também. Uma senhora ali atrás. Já vou, não esqueço. Diga. Está aí com a máscara? Está... Falaram sobre a água micelar. Eu queria saber se equivale à água destilada ou a outra. Boa pergunta. Não tem nada a ver. A água micelar não tem nada a ver com a água destilada. Portanto, são águas que, nomeadamente dos laboratórios franceses, gabam-se muito das fontes e, portanto, muitas vezes, até em Espanha, há fábricas que estão em sítios onde estão fontes de água. E, portanto, são águas que têm determinadas características e que são trabalhadas de forma a limparem a pele. E muitas vezes têm outras coisas também, só que estão sobre uma forma de água. Imaginemos um sérum, digamos, não é? Ou um tónico, mas de uma forma mais aquosa. Portanto, é mais o recipiente, a maneira como ele se apresenta do que propriamente o produto em si. Está aqui, esta senhora cá à frente. O uso do Botox disse que durava cerca de 4, 6 meses. Pronto, as axilas... As axilas dura mais. Qualquer que seja. Sim. A minha pergunta é, portanto, tem que se fazer sempre de 4 em 4 meses ou 6 em 6 meses o Botox? É uma excelente pergunta. É assim? Olha, eu costumo responder essa pergunta, ou explicar, aliás, porque antecipo-me essa sua pergunta quando vêm ter comigo e explico da seguinte forma. Se você agora passar uma semana de férias e descansar e ficar com uma ótima cara, quando vier trabalhar novamente, é pior? Não. Ou seja, se a pessoa for ao ginásio durante 6 meses do ano, ou 4 meses, e depois deixar de lá ir, é pior ter ido esses 4 meses ou não? Não.
Ou seja, porque pelo menos durante aqueles 4 meses teve esse efeito. Depois, aos poucos, o músculo vai voltar a passar a informação para se contrair e aos poucos vai estar aquilo que estava antes, mas nunca fica pior. Porquê que não Faço-me há um entender? botox para toda a vida? Ainda, Tomava-se uma ainda injeção, bem, não é? Estava ainda bem. resolvido. Ainda bem que não há o botox para toda a vida. Por se corria mal, ficava também para toda a vida mal. Pois, ok, está bem. Atenção, existem várias marcas e várias toxinas, portanto, mas são todas com esse objetivo e, portanto, dentro da mesma marca, Aqui para os pálpebras é o mesmo que aplicam nessa Sim. tal mesma coisa, escura, não é? É o mesma mesmo. coisa. Pode ser concentrações diferentes, o número de unidades obviamente que é diferente, mas é a mesma coisa. Está ali uma cena. Eu? Sim. Falou da importância da proteção solar, do creme protetor solar. E eu pergunto como é que se faz a gestão em relação à ingestão da vitamina D. Ah, sim. É uma boa pergunta, é uma pergunta que surge frequentemente também. Gostava muito das perguntas da participação. Hã? Vamos a conseguir. Bom despertar a público, é? atenção. Bom público. Bom, então é assim, a vitamina D, eu devo dizer que cerca de 5 a 10% é que vem pela luz solar. Tudo o resto é pela paparoca. Portanto, é tudo ingerido, sim. Portanto, é muito pouco aquilo que é pela vitamina D. Se nós tivermos com os nossos braços, antebraços, exposto à luz solar durante 10 minutos por dia, é o suficiente para, nesse dia, termos a quantidade máxima de vitamina D que podemos absorver. Isto é explicado, por exemplo, se nós vivemos em Portugal. Agora, se nós vivemos, por exemplo, as pessoas que vivem em Londres ou que vivem em países nórdicos, essas pessoas, então, quer dizer, estavam tramadas a nível ósseo pela vitamina D que conseguem absorver. E, portanto, isso não é determinante, digamos assim. Olha, eu pessoalmente tomo um suplemento alimentar uma vez por mês, que foi aquilo que o meu médico me recomendou. Portanto, que é muito simples. Que é o Molinar, não é? Exatamente, é o mesmo que eu tomo. Portanto, quer dizer, agora, existem determinados alimentos, mas eu não sou nutricionista, que poderão ter mais vitamina D. Mas é exatamente aquilo que eu também faço. Está ali uma senhora ali atrás, não é? Não estava aí? Tenho uma questão. Então está aqui outra, pronto. Eu penso Os mais atuais, como o ácido hialurônico, como o colagênio, esses produtos são também injetáveis ou podem ser administrados oralmente? Então vamos rapidamente resumir isso para tirar a todas as dúvidas. O Botox relaxa músculos, portanto, seja para o que for, para tirar rugas, seja o que for. O ácido hialurônico é um produto que a nossa pele tem, o nosso corpo tem, e que vamos perdendo e vamos perdendo ao longo do tempo. E, portanto, o ácido hialurônico é injetado com 2 propósitos. Um, de preencher rugas, e o outro, de devolver à cara gordura, como de substituir a gordura que vamos perdendo ao longo do tempo. Nós, por exemplo, aquelas rugas que nós temos aqui por baixo do nariz, acontecem porquê? Não é porque nós perdemos gordura nesta zona, é porque nós perdemos gordura malar, portanto cá em cima e por baixo do olho, e perdemos o suporte e, portanto, esta zona baixa. Ao baixar este andar médio, nós vamos ter estas rugas, portanto, e vamos ter aquelas que são as rugas da marionete, que são aqui também por baixo dos cantos da boca. Portanto, o ácido hialurônico vai preencher, nomeadamente em zonas fora do problema, portanto, como se fosse uma moldura à nossa cara, e vai ajudar a ter um efeito de lifting dessa zona. Claro que também serve para preencher lábios, porque a pessoa, eu gosto muito, por exemplo, em pessoas com mais idade, de reestruturar o lábio. Portanto, a pessoa, aquilo que eu estava a dizer há bocado da flor, portanto, a flor que se fecha, não é? Portanto, nós vemos uma fotografia muitas vezes fácil, peça uma pessoa de 60 anos, 70 anos, olha, mostra uma fotografia quando tinha 30 ou 40. E vemos a boca e realmente parece que aquilo murchou, a flor murchou. Portanto, aquilo que eu faço é reestruturar, não é pôr uma boca de pato, mas é hidratar e reestruturar a boca. Até porque o ácido hialurônico tem outra característica, que é de hidratação. Por isso é que nós vemos o ácido hialurônico nos cremes todos hoje em dia, ou muitos, está na moda. Porque a molécula de ácido hialurônico tem a capacidade de atrair moléculas de água. Portanto, se eu puser um preenchimento no lábio, com ácido hialurônico, ele vai hidratar esse lábio. Colagênio é a terceira coisa. Portanto, colagênio, nós normalmente o que fazemos não é injetar colagênio. Injetava-se colagênio bovino, por exemplo, mas dava muitas alergias, dava rejeição, dava complicações. Portanto, melhor que injetar colagênio é nós estimularmos o nosso próprio colagênio. E para isso usamos uma coisa chamada bioestimuladores. Pronto. Isto é o quê? Portanto, são moléculas que vão estimular a nossa própria pele a estimular colagênio. Porque nós, ao longo do envelhecimento, vamos perdendo colagênio. E vamos ainda por cima, temos o azar de perder o colagênio bom e ficar com o mau. Portanto, o colagênio o que é que faz? É como se fosse uma rede que vai manter a nossa pele firme. Portanto, se nós perdemos aquelas fibras boas, vai tudo por aí abaixo.
Portanto, nós ao injetarmos, por exemplo, ácido polilático, portanto, se calhar moléculas que as pessoas não estão tão habituadas a ouvir, portanto, algumas moléculas, e o ácido hialurónico também, mas menos, vai ter esse efeito reestruturador e que vai ficar a pele mais rija depois de injetarmos isso. Agora, demora algum tempo. Portanto, nós temos um efeito imediato de preenchimento quando injetamos o que quer que seja, mas esse efeito bioestimulador do colagênio e tudo mais acontece a partir de um mês para a frente. Normalmente o resultado máximo é aos 6 meses. Eu estou espantado. Isto é assim é um descanso, assim. Pronto, o colagênio, quando se ingere, os estudos que há, lá está, são estudos de empresas, a maior parte deles. Os que não são, eu explico. A maior parte destas moléculas são compostas em aminoácidos quando nós ingerimos e, portanto, não têm efeito. Faço-me entender? Já percebi que tudo que é medicamento tu não concordas muito. Tudo que é medicamento tu não concordas assim tanto. Concordo. Olhas com desconfiança. Não, é os estudos que há. Portanto, quer dizer, não é o que... Ou seja, se nós estamos a ingerir uma molécula e se essa molécula, depois, quando chega ao nosso estômago, sofre uma decomposição numa coisa que depois não vai ter efeito, não vale a pena. Então aquela cena de tomar colagênio para O nada. composto não é absorvido, quando chega ao nosso intestino, onde é absorvido, não é? Já está em aminoácidos, portanto é como se nós ingeríssemos outra coisa qualquer. Acontece o mesmo com o ácido hialurónico? Ingerido, bastante também. Embora o ácido hialurónico pode ser um pouco melhor, pelos estudos que existem, não são muito também concretos sobre isso, mas, por exemplo, pessoas que tomam ácido hialurónico, muitas vezes começam a lacrimejar mais, portanto, produzem mais lágrima. E, portanto, quer dizer, alguma coisa faz com que isso aconteça. E não é por ficarem tristes, imagino eu. Portanto, do ácido hialurónico é quando nós precisamos, ou seja, o metabolismo de cada um é diferente. Enquanto no Botox, o que o Botox faz e eu estou a comparar porque muitas vezes existe esta dúvida. O Botox o que faz é, uma fibra muscular diz à outra, contrai-te. E esta diz à outra, contrai-te. E assim sucessivamente as várias fibras desse músculo. E o Botox o que faz é parar esta sinapse entre as fibras musculares, portanto, causar ali como se fosse uma interrupção nessa passagem de informação e, portanto, a fibra seguinte não sabe que se tem que contrair. E é assim que funciona. Ao fim dos tais 4, 6 meses, o nosso músculo é inteligente e cria novas sinapses e, portanto, por isso é que ele volta todo a contrair. O ácido hialurónico é decomposto pela nossa pele, portanto, pelo nosso sistema, portanto, seja pela gordura, seja o que for, nosso organismo. Portanto, normalmente o ácido hialurónico é decomposto entre os 6 meses e o ano e meio. Agora, o que eu costumo dizer é, uma pessoa que, por exemplo, põe agora 5 ampolas, para o ano, ou daqui a um ano, não vai precisar novamente de 5 ampolas, precisará se calhar de 1 ou 2. Portanto, muita coisa fica. E do que fica esse tal efeito de bioestimulação que eu falava antes. Porque não é só o produto que lá fica, mas foi o efeito que ele criou nessa zona com a integração nos tecidos. Portanto, o colagênio é formado por quê? Por umas células que nós temos na pele, que são os fibroblastos. Portanto, e nós temos, e essas células é que produzem o tal colagênio. E, portanto, elas, para terem essa informação, portanto, se nós injetarmos um determinado fármaco, vamos dizer, temos que produzir colagênio. A mesma coisa acontece com uma cicatriz. Portanto, se nós fizermos um corte na nossa pele, portanto, há uma informação que diz a essas células de fibroblastos, tens que produzir colagênio, porque nós temos que cicatrizar esta ferida. E isto acontece, por exemplo, com uma máquina que nós usamos de ultrassons microfocalizados, que é usada em medicina também, por exemplo, para partir as pedras dos cálculos renais, mas que também é usado na pele. Não sei se já ouviram falar de IFO. Portanto, é uma máquina que nós usamos, pronto, que é bastante comum e que causa como se fosse microcicatrizes a nível profundo na pele e no tecido conjuntivo para produzir exatamente isto a nível mecânico, sem ser injetável, para a pele produzir novo colagênio. Portanto, aí o ácido hialurónico aí tem outra função. É uma função de lubrificação, ou seja, é como se fosse o óleo aqui nas articulações para não ter tanto atrito, porque é um gel. E a outra coisa que injetam também, que nós também injetamos na pele, são fatores de crescimento. Portanto, não é do cordão umbilical, consegue ser adquirido através do nosso sangue. Portanto, se nós tirarmos sangue e se nós centrifugarmos o sangue, vamos ter 3 partes. Portanto, temos uma parte mais escura em baixo, que são as hemácias, portanto, que são as células que transportam o nosso oxigênio para os órgãos. Depois temos uma parte intermédia, assim meio alaranjada, que não é tão interessante, e depois temos o soro, que é a parte mais clarinha, mais superficial, que é mais rica em fatores de crescimento. E, portanto, eles injetam também muito isso para regenerar. Os dentistas também, por exemplo. Para a parte óssea também injeta-se muito. E na pele também, e no couro cabeludo também.
Atenção, mais duas perguntas que depois temos que acabar. Está ali um senhor, primeiro senhor. Pronto, é mais uma questão para os homens, neste caso, que é a famosa careca. Não é? Pronto, eu tenho um filho com 33 anos que já tem uma grande coroa. E ele veio a colegas do senhor e tem dito produtos para crescer o cabelo e tal. E uma das coisas que também já disseram, isso pode ser uma questão genética. Não, porque eu sou o pai dele, tenho 83 anos e não estou careca. E não vai estar nunca, hein? Não, é um problema normalmente, e eu sofro do mesmo problema, chama-se alopecia androgenética. Andro, que é hormonal, e genética da própria pessoa. Porque nós temos os nossos genes. Não quer dizer que seja herdado do pai ou do avô ou de quem seja. É do gene da própria pessoa. A parte androgénica, genética, o que é que acontece? Nos homens este padrão é o da tal coroa, como falava, e bem, e das entradas. Nas senhoras é um outro padrão chamado Ludwig, que é como se fosse um V aqui na zona central do cabelo, em que o cabelo fica mais fininho, e esse V vai alargando. Pronto. O que é que acontece? Nós temos testosterona. Os homens mais do que as mulheres, por isso é que acontece mais nos homens do que nas mulheres. Esta testosterona anda por aí na circulação e nestes folículos, nestas zonas, são sensíveis a uma reação da testosterona com uns receptores. E quando essa testosterona se liga a esse receptor, dá-se uma reação enzimática. E ela é transformada em dihidrotestosterona. Portanto, é uma reação que se dá nestes folículos. E isto, quando se dá, o cabelo sofre um processo de miniaturização. Ou seja, fica mais fininho, até desaparecer. Portanto, o que nós damos de fármacos, muitas vezes não é para melhorar, mas acaba por melhorar, é para inibir este centro enzimático, para a testosterona andar em circulação, mas aquele centro está ocupado pelo fármaco e já não consegue dar essa reação e, portanto, o cabelo aí já não vai cair. Depois, o que é frequente também dar é um outro fármaco para melhorar a circulação no couro cabeludo, que se chama minoxidil, que é muito frequente. Muito famoso e que, portanto, aí vai ajudar o crescimento. Agora tem um efeito secundário, nomeadamente nas senhoras, que não é desejável, que é o pelozinho da cara, o pelozinho da barba, portanto, que as senhoras ficam com o pelo muito mais forte na cara, nomeadamente se for para essa zona na aplicação. Mas também já ouvi dizer que pode provocar alguma intranquilidade sexual nos homens. Não o minoxidil. Então qual é? É o outro produto, que é o Propécia. A Propécia, que isso mesmo. Que é o produto que vai inibir. Portanto, se nós temos esta tal testosterona, não é? E se estamos a inibir, se estamos a mexer com essa parte hormonal, então podemos mexer com isso. A testosterona é aquilo que nos dá, como dirá aí, ímpeto sexual, é isso? Sim. É por isso que há a frase, é dos carecas que elas gostam mais. Exatamente. E tem fundamento científico. É esta a ligação, perceberam? É dos carecas que elas gostam mais. Está explicado. Aprende-se muito a vir aqui ao Corte Inglês. Olha, aprende-se imenso, mas nós estamos quase a fechar. Digo já que foi extraordinário, porque, na verdade, aquilo que eu imaginava foi justamente o que aconteceu. Que é uma conversa com alguém de uma forma informal e com muita participação por parte das pessoas. Eu gosto muito mais assim do que estar aqui sozinho, só aqui a falar com o Luís. Luís, estamos quase a acabar. Só duas perguntas muito rápidas. A primeira tem a ver com tatuagens. Agora uma tatuagem já não é definitiva, é isso? Isto é. Agora a tatuagem já não é definitiva. Por duas coisas. Uma, porque cada vez as tatuagens são mais profissionais e, portanto, sabe-se melhor a que nível é que se põe esse pigmento e usam-se pigmentos que também são mais fáceis de destruir com o laser, não é? Okay. Portanto, esses são os fatores mais importantes. Ok, e consegue-se remover Consegue-se remover a maior parte das tatuagens. Há cores que são mais difíceis do que outras, nomeadamente a cor verde, o amarelo, são mais difíceis do que a cor escura. Porquê? O que acontece? Os lasers, como é que destroem isto do pigmento? Portanto, é pela cor. Se eu fizer um laser que destrói uma tatuagem numa pele normal, nós não sentimos nada. E se tiver lá o pigmento, dói que se farta. Portanto, porque ele vai destruir, vai fragmentar esse pigmento. E depois esse pigmento é reabsorvido pelo nosso organismo. Portanto, formam-se como se fossem umas bolhas de gases lá dentro da nossa pele e aquilo é tudo reabsorvido. Obviamente que é preciso várias sessões, podem acontecer também coisas, portanto, efeitos secundários, nomeadamente cicatrizes, porque depende da pele de cada pessoa, portanto, nunca se promete, olha, vou-lhe tirar esta tatuagem e não se vai notar nada. Não, ok? Tudo pode acontecer, não é? Mas com os avanços tecnológicos das máquinas também, nomeadamente de um laser chamado picosegundos, é muito mais seguro. Porque o mal é, às vezes, as pessoas não só fazerem a tatuagem em sítios que não são credenciados, digamos assim, não fazerem com este tipo de pigmentos,
como também depois recorrerem a alguns centros onde possam tentar remover a tatuagem com lasers que não são os melhores. O que acontece? Se a tatuagem vai mudar de cor para acinzentado, porque não destrói o pigmento completamente, e depois aí é muito mais difícil nós eliminarmos o resto da tatuagem. Esses são os truques, são as principais coisas a reter. Última pergunta, assim, uma pergunta mais genérica para o final, em jeito de conclusão. Para as pessoas que querem tratar a sua pele, o que é que dirias que era aconselhável fazer diariamente, semanalmente, mensalmente? Vá. Eu acho que mensalmente deviam de ir à clínica Personal Derma, que é aqui do outro lado da rua. Exato, pois é. Não, Isso é o melhor que podem fazer. Acho que as pessoas têm que ter um cuidado diário de cuidar a sua pele. Mesmo que não tenham tempo no seu dia-a-dia para ter uma rotina enorme de cremes, eu acho que é importante, pelo menos à noite, limpar a pele. Portanto, cuidado higiênico, acho que é fundamental. E de hidratação da pele. Limpar a pele com aquela água micelar? Com micelar ou com água, com gel de lavagem, no duche. Portanto, lavar a pele. O lavar em demasia a nossa pele também é mau, porque seca a pele e, portanto, temos de ter cuidado, lá está, de manter os azeites, os óleos essenciais que a nossa pele tem, porque isso dá-nos proteção. Agora, não exagerar, mas a água micelar é um bom exemplo. Agora, nós temos que adequar a pele. Nós temos, aliás, na clínica até tenho, costumo dizer isto, um aparelho em que a pessoa põe lá a cara e, portanto, tem vários filtros de luz e calcula o número de bactérias, a sensibilidade da pele, as manchas, a profundidade das rugas, em que nós conseguimos ver muito melhor. Portanto, se a pessoa está a fazer bem, se está a fazer mal, em consoante os cremes que está a fazer e a optimizar, porque a pessoa gasta tanto dinheiro em cremes. Quer dizer, chegar a um Corte Inglês em que nós temos tudo e espetacularmente apresentado a nível de tópicos e ter que fazer, arriscar a experimentar, até porque muitas vezes as amostras não é a mesma coisa fazer uma amostra do que fazer o próprio creme. Não é? Porque às vezes não é a mesma coisa, não tem a mesma concentração, muitas vezes eu até nem gosto de dar amostras por isso mesmo. Mas é difícil, porque a pessoa tem, para provar tem que comprar e, portanto, se vai gastar esse dinheiro, mais vale ter um bom aconselhamento do que é que vai fazer do que ir experimentando e gastando o dinheiro dessa forma. Olhem, eu para mim ficava aqui a vida toda. Agora íamos jantar, fazíamos várias coisas, mas temos que acabar. Eu peço só uma salva de palmas aqui para o Dr. Luís Uva, que é muito simpático. Obrigado por terem vindo. Espero que acompanhem este podcast que se chama Corte e Cultura. Se não souberem, peçam aos vossos netos ou filhos e eles rapidamente colocam o podcast para vocês ouvirem. Ouçam regularmente aqui e nós, no próximo mês, teremos aqui um novo convidado. Não sei se tão bom quanto o Luís Uva. Vamos ver. Obrigado a todos. Obrigado a todos também.